a convidar aquele que é o mais aguardado da noite. Feche seus olhos e invoque ao Espírito Santo. A palavra diz que se nós o invocarmos, Ele nos deixará ser achado por Ele. Invoque-o nessa noite. Clame por Ele, chame Ele. Feche seus olhos, não se preocupe com mais ninguém. Só convide-o. Espírito Santo de Deus, nós queremos aqui te dar toda a honra, toda a glória. Mais uma vez te dar todo o nosso louvor. Nós queremos dizer que nós ansiamos pela tua presença. Nós queremos dizer que nós queremos, ó Deus, o toque do Senhor mais uma vez. Que não seja mais uma reunião apenas, mas que seja a reunião onde o Senhor nos visitou poderosamente. Ó Espírito Santo de Deus, nós carecemos do Senhor, precisamos do Senhor, e sem o Senhor de nada adiantaríamos estar aqui. Seria apenas música lançada ao vento, seria apenas palavras lançadas ao vento. Mas se o Senhor estiver, e nós cremos nisso, porque a sua palavra garante, se onde estiver 2 ou mais reunidos ali, o Senhor estará. Sabemos que haverá transformação. Sabemos que já houve cura. Sabemos mais ainda, Deus, que a salvação do Senhor estará presente em nosso meio. E essa salvação é Jesus, nós cremos nisso. Muito obrigado, Jesus, muito obrigado pela tua presença. Muito obrigado. E é por isso que nós queremos te aplaudir, te dando toda a honra e todo o louvor. Nós te amamos, nós te adoramos, nós te desejamos, nós te damos toda a honra, glória, louvor ao Rei dos Reis. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, 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 tu és santo, Deus. Tu és santo, Jesus. Tu és santo, tu és santo, santo. Santo. Obrigado, Jesus. Obrigado. Apenas mais um toque, Jesus. Obrigado, Deus. Pessoal, meu nome é Clydeson, mais conhecido aqui no meio da rede jovens como Tatá. Clydeson é um nome inspirado pelo Espírito Santo, que só meu pai poderia me dar esse nome. Costumo dizer, porque até hoje aqui em Uberlândia, pelo menos, eu nunca observei outro nome igual o meu, né? Sou o único, pelo menos aqui em Uberlândia. Eu não sei se vocês conhecem, depois me apresentam. Gostaria de expor hoje, nessa noite, a respeito da nossa esperança, da nossa fé, a razão pela qual nós estamos aqui nessa noite reunidos. Procurando viver uma vida íntegra, reta, uma vida em busca da santidade. Eu falarei sobre a volta de Jesus, mas não pense você que será algo teológico ou científico, lógico, não desprezando essa parte que é muito importante. Mas eu quero aqui, de uma maneira simples, apresentar algo que eu acredito que apenas a teoria não será o necessário, mas temos que colocar também isso na prática, porque nós precisamos estar preparados para a volta dele. Nós precisamos estar preparados para encontrar com ele, porque essa é a promessa que ele tem para nós. É essa promessa que ele deixou, e é por isso que você está aqui nessa noite.
para ser preparado para encontrar com Ele quando Ele estiver retornando. Amém? Amém. E eu começo aqui citando Apocalipse 19, versículo 7, se puder lançar aí. Alegremo-nos, exultemo-nos e demo-lhes glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa ou cuja noiva a si mesma já se aprontou ou já se ativou. Esse versículo de Apocalipse, ele fala que o dia da volta de Jesus é um motivo de muita alegria. Nós podemos observar ali, alegrem-se, exultemo-nos, regozijemo-nos. Isso é alegrar, é ficar muito, muito, muito feliz, porque o casamento já está se achegando. E o melhor ainda, a noiva já se aprontou. Esse versículo ele traz algo relacionado como o casamento. Só explicar aqui para vocês. Jesus, o noivo, e nós como igreja é tido como a noiva. Billy Graham, ele cita que um cristão que não está interessado na volta de Jesus é como se a noiva, no dia do seu casamento, não se preocupasse com aquilo que está por vir ou não estiver interessada pelo seu próprio casamento. E a primeira coisa que nós devemos ter em mente é que nós devemos nos alegrar, ficar feliz. Falar da volta de Jesus não é sinônimo de tristeza, não é sinônimo de pesar, não é sinônimo, lógico, de temor sim, mas não sinônimo de medo. Certa vez, eu comentei pela primeira vez, mais um estudo mesmo na nossa célula, e algumas pessoas falaram: nossa, eu tenho até um pouco de medo. Expliquei para eles: não, pode ficar tranquilo aqui. Nós temos a certeza da salvação, que quando Ele voltar, nós subiremos com Ele. É motivo de muita alegria, não é motivo de tristeza. Então alegre-se, se quiser aplaudir, pode aplaudir sem problema, porque nós vamos subir com Ele. Esse versículo fala de um casamento, as bodas, um casamento. E um ponto sobre o casamento é que exige muita preparação. Quem já casou aí sabe, exige muita preparação. Ninguém da noite pro dia anuncia aqui: olha, eu quero anunciar um casal aqui, e no outro dia não, eles já vão casar. Exige muita preparação. E quando se trata de preparação, eu lembro daquelas 10 virgens de Mateus 25. Quem já ouviu essa passagem? Amém. Quero explicar aqui para vocês. Eram 10 noivas ou virgens, estavam aguardando o noivo. 5 delas muito bem preparadas, levaram azeite que dava para esperar até o noivo chegar. 5 delas levaram azeite apenas para passar praticamente uma noite, eu não sei, a Bíblia não relata isso, mas levou pouco azeite. Quando foi anunciado que o noivo estava chegando, 5 delas tinham azeite nas suas lamparinas, pegou o azeite e entrou junto com o noivo nas bodas. 5 que não estavam preparadas falaram para as preparadas: e aí, me dá um pouquinho do seu azeite aí, porque o meu acabou. Elas pediram para as outras, e as preparadas falaram: olha, se eu ofertar para você, ou se eu te dar, eu vou ficar sem. Vá até a cidade, talvez dê tempo de você chegar e aguardar o noivo também, né? Só que foi tarde demais. Elas estavam preparadas. E tomando por base disso, nós não podemos
agir em nossa vida como cristãos, como imprudentes, como honestos, como Jesus não estivesse vindo. A promessa de Jesus já foi dita, não vou dizer mais de 2000 anos, mas praticamente 2000 anos que Jesus ressuscitou e prometeu voltar. Mas nós não podemos viver como Jesus não vai voltar. Nós não podemos estar despreparados. Nós não podemos viver uma vida de deixa a vida me levar. Devemos estar sempre preparados, porque ninguém sabe o dia e nem a hora. Mas quando Jesus voltar, vai ser um motivo de muita alegria e nós já estaremos preparados. Nós temos que andar todos os dias preparados, para não ser pego de surpresa, mas estar sempre vigilantes. Falando de preparação, a preparação também envolve algo do casamento, envolve santidade, intimidade. Casamento gera intimidade, e a intimidade ela é conquistada pela santidade. Eu sou casado com a mulher mais linda de todo o planeta, Mariane, de todas as criaturas. Sou casado com ela tô zoando, há alguns anos. 10 anos. Tenho um anel no meu dedo esquerdo. Mas se por acaso chegar um dia eu vier a perder, é o sinal da minha aliança com ela, sinal de uma aliança que eu tenho com ela. Mas se eu perder, eu vou perder a aliança que eu tenho com ela, porque a aliança está guardada dentro do meu coração. Eu devo seguir o meu casamento, a minha intimidade, sempre em busca de melhorar o meu relacionamento com ela. Não vai ser apenas o anel, mas sim aquilo que está dentro de mim. E a santidade é isso, aquilo que está dentro de você. Você deve buscar, nós devemos buscar a santidade. Hebreus 12, versículo 14, eu gosto muito desse versículo que fala, olha, segui a paz para com todos e a santificação. E quando eu vejo esse seguir, eu penso, a santidade está lá, eu não vou para cá. Se a santidade está ali, eu vou correr atrás da santidade. Estou seguindo a santidade. Seguir a paz para com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá. Sem a qual ninguém verá. Não comeram não? Sem a qual ninguém verá. Isso. Sem a qual ninguém verá a Deus. E a santidade, ela envolve pureza. Ela envolve fidelidade. E quando se trata de pureza, estamos falando de viver livre das cadeias do pecado. E como nós podemos nos desvencilhar da cadeia do pecado? Gosto muito de um versículo no Salmo 119, poderia projetar 2 versículos. Salmo 119, versículo 9 e 10. Diz assim, como pode um jovem se manter puro? O cara perguntando, ou uma pessoa, ou o escritor de Salmos. Como pode um jovem se manter puro? Logo vem a resposta, obedecendo a tua palavra, e de todo o meu coração te busquei. Não me permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. 3 coisas nesse versículo que me chamam a atenção. Primeiro, obedecendo a sua palavra. Para nós nos desvencilharmos das amarras do pecado, nós precisamos obedecer a palavra. Segundo, o próximo versículo, deixa o 10, por favor. De todo o meu coração te busquei. Buscar a Deus, primeiro, não que seja nessa ordem, mas buscar, estar na palavra, seguindo a palavra. Segundo, buscar a Deus de todo o coração. E terceiro, olha ali, ó, não me permitas que eu me desvie dos teus mandamentos.
eu acredito muito que isso é uma oração que o escritor está pedindo para Deus. Não me deixe desviar. E sabe, versículo de quem já orou o Pai Nosso aqui, gente? A maioria, desde pequeno, já sabe dessa oração. Eu, como técnico em segurança, eu trabalho com a prevenção. E eu encontrei uma oração da prevenção no Pai Nosso. E a oração da prevenção é: não me deixes cair em tentação, mas me livrai do mal. Amém, de todo mal. É a oração que você pode fazer todos os dias, não como uma vã repetição, como muitos de nós aprendemos em outros locais, uma vã repetição. Mas nós podemos todos os dias levantar e pedir para Deus: Deus, não me deixes cair em tentação, não me deixes pecar. Senhor, me ajuda, que o Teu Espírito Santo que habita em mim, me ajude a me livrar dos pecados que podem me rodear. A oração da prevenção é o que o escritor de Salmo estava falando. Só que eu quero aqui voltar ali, porque em busca da santidade, para nós nos desvencilharmos do pecado, ser livres do pecado, nós precisamos obedecer a palavra de Deus. Nós precisamos ir onde a Bíblia fala que é para nós irmos. Não seguir como nestos, como desentendidos da Bíblia. Nós não podemos viver segundo as nossas vontades, segundo os nossos pensamentos. Mas se tratando de pecado, não podemos brincar com ele. A Bíblia diz que Deus falou para Caim: olha, Caim, o pecado já está, batendo na porta. Se Deus já tem falado com você, já tem falado comigo, olha, o pecado já está batendo na porta. Faça como José, corra, não brinque com o pecado. O pecado a gente não brinca, o pecado a gente deixa. O pecado nós nos arrependemos. E o pecado, para nós cristãos, deve ser um acidente. Não pecar por consciência, porque aí é iniquidade. E a única coisa que Deus abomina de nós é permanecer no pecado, que é a iniquidade. E o pecado a gente tem que não brincar, nós devemos correr, devemos deixar. E é um acidente. Se pecou, eu quero te dar uma boa notícia. Se nós pecamos, 1 João 1, versículo 9, diz assim: olha, confessai, ao pedir perdão a Deus, ou confessai os seus pecados a Deus, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar. Quem pode aplaudir o Senhor? Porque Ele é fiel e justo para nos perdoar. Nós recebemos o perdão. Nós recebemos o perdão de Deus. Mas outra coisa, Tiago 5,16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo pode muito no seu poder e produz grandes resultados. Você poderia colocar Almeida, por favor? Almeida revisada. É a oração de um justo. Mas aqui está falando, olha, confessar os seus pecados uns aos outros. Mas eu vou confessar com um colega lá da escola que não conhece a Jesus? Eu vou confessar o meu pecado para uma pessoa que ainda não conhece a Jesus? Imagina uma pessoa chegando lá: olha, cara, eu caí ontem na fornicação. Aí o cara fala: não, senhor, vai lá, senhor, isso aí só prova que você é homem, tem outra ali, tem outra, vai lá, fica com a outra também. A palavra de Deus mesmo diz: olha, confessai os seus, uns aos outros. A oração de um justo.
Esse justo é justificado pelo sangue de Jesus. E aquele que é justificado pelo sangue de Jesus é aquele que aceitou Jesus, aquele que aceitou o sacrifício de Jesus sobre a sua vida. Nós somos justificados pelo sangue de Jesus. Então não adianta apenas confessar para uma pessoa qualquer. Tem que ser uma pessoa que tem autoridade sobre a sua vida, ou sobre nossas vidas. A oração do justo pode muito no seu poder. Voltando ali ao assunto das virgens, tinha 5 preparadas que levaram azeite. Azeite simboliza a unção do Espírito Santo. O azeite, então, simboliza a unção do Espírito Santo sobre nossas vidas. 5 delas estavam preparadas porque tinha azeite dentro delas. Tinha azeite e entrou para o casamento. Mas 5 tinha azeite, mas se perdeu no meio do caminho, ou acabou a unção no meio do caminho. Outro ponto que eu quero tratar aqui, para nós estarmos preparados, é que o Espírito Santo é uma das peças fundamentais, ou a peça fundamental, para nos levar a ter um encontro pessoal com Jesus, para estar presente na volta de Jesus, para ser arrebatado, ou para ir com Ele, para abraçar Ele. O Espírito Santo, Ele tem esse poder principal para nós recebermos a herança. Romanos 8, do 14 até o 17, eu não sei se eu pedi para abrir, mas eu quero ler aqui. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado a qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos de Deus, somos também herdeiros de Deus, e o cordeiro com Cristo, e cordeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Sabe o que é que Paulo está dizendo? Paulo está nos ensinando que quem testifica que nós somos salvos, que nós somos filhos de Deus, é o Espírito Santo em nós. E para ser filho de Deus é aquilo que diz em João 1,12. Todos aqueles que o aceitaram se deram o direito ou o poder de se tornar filhos de Deus. Então somente aqueles que são guiados pelo Espírito Santo já tem isso testificado dentro de nós, e nós somos filhos de Deus. E nós não podemos andar, mais uma vez eu quero frisar, nós não podemos andar segundo as nossas vontades, segundo as vontades da carne, porque as vontades da carne, como diz Gálatas 5, não prestam. A nossa vontade, ela não presta. Olha só o que é a vontade da carne: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimidades, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a essas. E eu quero te dizer que não herdarão o reino de Deus os tais praticam essas coisas. O Espírito Santo é que leva a igreja a ansiar pela volta de Jesus. É Ele que vai mostrar para nós o quão maravilhoso estar com Ele, com o nosso Senhor. O versículo de Atos 1, o versículo 8 de Atos 1, diz que nós receberemos poder ao descer sobre nós. Aqui outro tópico que eu quero tratar.
juntamente com o segundo, que é o tópico do Espírito Santo. Eu estou no terceiro tópico aqui, preparando para a volta de Jesus. Ser-me-eis testemunha. Atos 1:8 menciona que nós seremos testemunhas. Só que Mateus 28, do 18 ao 20, vai falar que toda autoridade foi dada a Jesus nos céus e na terra. Foi dada por Jesus a nós, e essa autoridade foi repassada por nós. E ele continuou falando: olha, ide por todo mundo e anunciai o Evangelho. E a melhor parte de tudo isso: eis que estou convosco, com você todos os dias até a consumação dos séculos. Todos os dias. Se você quer estar com o Espírito Santo todos os dias, simples, fale dele. Porque a Bíblia menciona que a nossa boca vai mencionar aquilo que o nosso coração está cheio. A presente ministração, ela vai falar de preparação para a volta de Jesus. Mas o que tem a ver a pregação do Evangelho com a volta de Jesus? Muitas vezes, nós esquecemos de um sinal que precede a volta de Jesus. Alguns aqui devem saber. Mas se eu perguntar aqui para vocês, me fala um sinal que precede a volta de Jesus. Alguns vão falar terremotos, haverá guerras e rumores de guerras, como já está acontecendo, haverá fomes. Mas um sinal que quase não se é mencionado, está escrito em Mateus 24, versículo 14. É por isso que eu quero mostrar para vocês que a pregação do Evangelho está ligado diretamente com a preparação da volta de Jesus. E será pregado este Evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Só aí virá o fim. A pregação do Evangelho está ligado diretamente com a volta de Jesus. Está ligado também com a preparação nossa para a volta de Jesus. E nós temos que entender que Deus, Ele tem um senso de urgência. Ele tem um senso de urgência. Olha só o que diz em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Deus não retarda em cumprir com a sua promessa, como alguns a têm por tardia, ou não estão esperando, ou julgam estar demorada. Muitos ainda pensam que Jesus ainda vai demorar a voltar. Mas olha o senso de urgência de Jesus. Pelo contrário, Ele é paciente ou longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O senso de urgência de Jesus é que todos, não somente nós, mas que todos cheguem ao pleno arrependimento, ao arrependimento completo, mas que todos cheguem a se arrepender. Esse é o senso de urgência de Deus, e depende de mim e de você, para que outras pessoas conheçam a Jesus e cheguem ao arrependimento. A promessa é que Jesus vai voltar, e Ele é paciente. Só que tem uma coisa, Romanos 8,19 fala que a criação está aguardando, algumas traduções ou versões, ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. Quem é filho de Deus aqui? A criação está esperando por você e por mim. Aguarda ansiosamente pela manifestação nossa. Mas por onde nós podemos começar?
quero voltar lá no versículo de Atos 1:8, se puder projetar novamente, Atos 1:8. Atos 1, versículo 8. Recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo. Sereis minhas testemunhas. Primeiro, Jerusalém. Trazendo aqui para a nossa realidade. Jerusalém é a nossa casa. Jerusalém é a nossa parentela. Gente, se tem uma coisa que não quero me gloriar aqui não, mas que nós devemos orar todos os dias, é pela conversão dos nossos. Meu pai ainda não é convertido, e eu tenho aprendido a orar por ele todos os dias, porque antes eu não orava. Eu quero confessar meu pecado, não estava orando, mas Deus falou comigo, e eu oro, não só pelo meu pai, eu oro pela família da minha esposa, que agora se tornou a minha família também, meus parentes, os meus primos. De que adianta? Lógico, salvação individual, mas eu oro pela salvação da minha parentela, porque eu quero ter com eles, estar com eles na vida eterna. Jerusalém, a nossa casa, os nossos parentes, pai, mãe, irmão, tio, tia, prima, avô, avó, cachorro. Zoeira. Mas ore pela salvação dos seus parentes. Segundo, deixa projetado aí ainda, Atos 1:8. Judéia. Quem é a Judéia? Os nossos vizinhos. Os nossos vizinhos precisam conhecer a Jesus por intermédio de nós. Os nossos vizinhos precisam saber quem é Jesus pelo nosso andar, pelo nosso falar, pelo nosso agir para com eles, pela nossa educação para com eles. Judéia, vizinhos, ou nosso bairro, ou nossa cidade. Não há limites, são os arredores. Terceiro, Samaria. Aí que pega. Os samaritanos, não sei se vocês sabem, não se davam com os judeus, ou os judeus não se davam com os samaritanos. Mas eu quero reforçar aqui com vocês aquilo que está escrito em João 4. Uma mulher samaritana ali, indo tirar água de um poço. Olha só a preocupação para com uma vida. Jesus dispensou seus discípulos para a cidade e ele ficou aguardando aquela mulher que era samaritana. Jesus conversou com ela, Jesus falou com ela, e a partir dela, daquilo que ela aceitou de Jesus, ela foi até a sua cidade e praticamente anunciou a toda a cidade. E Jesus ficou lá anunciando o evangelho. E muitas pessoas foram salvas, conforme a Bíblia, samaritanos. Sabe quem são os samaritanos? Pensa numa pessoa que é muito gente boa. Aquela pessoa que te irrita só de você olhar para ela. Ou que é gente boa até mesmo. Assim é a Samaria. Ore por essas pessoas também merecem aceitar Jesus. Essas pessoas carecem de aceitar Jesus. Se Deus foi atrás de você, se Deus foi atrás de mim, eu vou colocar eu, né? Se Deus foi atrás de mim, que eu era uma pessoa horrível, terrível, e não pode chegar naquela pessoa que às vezes já me xingou, já me fez tanta coisa, já me bateu. Essas pessoas precisam ouvir do evangelho. Essas pessoas precisam ver Jesus em cada um de nós. E por fim, até
os confins da terra. Onde é esses confins da terra? Onde você quiser ir. Mas eu quero citar um testemunho aqui que não é meu, mas de um referencial para mim aqui na terra, que é o Mauro Júnior. Mauro Júnior, ele nem está aqui, então eu posso falar. Ele me tira poliglota, né? Mas graças a Deus por ele. Viajando, não sei, eu não lembro para onde mais, mas viajando sentou do lado dele um argentino. Praticamente uma samaria, se tratando de futebol, né? A rixa ali, né? Praticamente um samaritano sentado do lado dele. Mas sentou um argentino do lado dele. E ele contou para nós, isso me inspira, mas me inspira tanto, que ele nem sabia falar espanhol, mas pregou Jesus para aquele cara. E ao chegar no seu destino, o argentino mandou mensagem para ele e falou: olha, eu não consigo parar de pensar naquilo que você me disse. Os confins da terra. Os confins da terra, mesmo não sabendo a língua, ele anunciou o evangelho. Ele falou de Jesus. Os confins da terra é lugar para onde você quiser ir. Só dê lugar para o Espírito Santo agir na sua vida. Só deixe o Espírito Santo agir. Porque não é pela força, pela sua força, não é por sangue, não é por carne, não é por nada, mas sim pelo poder do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai convencer. Não é você, não sou eu, não é ninguém, mas Ele quer nos usar. E através de nós, através das nossas palavras, através daquilo que Ele coloca em nossos corações, é que as pessoas serão convencidas. Eu quero te pedir que você fique de pé. E se a banda puder vir. Marcos, versículo 16, capítulo 16, versículo 15. Isso. Eu gosto muito dessa tradução. Diz: e lhes ordenou, onde estiverdes indo, pelo mundo, proclamai o evangelho a toda criatura. Onde você estiver indo para onde, gente? Não sei, mas se você está vindo para a rede, prega o evangelho. Se você está indo para a comunhão após a rede, prega o evangelho. Se você estiver indo no mercado, prega o evangelho. Se você estiver indo, se nós estivermos indo às escolas, às faculdades, prega o evangelho. Se nós estivermos indo para o nosso trabalho, lá no nosso trabalho, pregue o evangelho. O evangelho, ele precisa ser conhecido. Jesus, ele precisa ser conhecido a todos. Feche seus olhos e eu quero finalizar aqui dizendo Mateus 24, 35 e 36. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos nos céus, nem o Filho, unicamente o Pai. Quando nós vamos vir para a rede, nós sabemos a hora que começa, então nós já começamos a arrumar com antecedência. Mas a volta de Jesus ninguém sabe. Se você se arruma para vir para o culto com antecedência, por que não se arrumar com antecedência para encontrar com o Rei? Se você se arruma para ir para qualquer lugar com antecedência, por que não está se preparando ou se arrumando para a volta dele? E eu quero aqui, nós cantamos no início, Equibalo. Nós cantamos no início, Maranata, hora vem. Maranata significa hora vem, Senhor Jesus. Mas eu quero pedir que aqueles que cantaram de todo o seu coração e querem encontrar com Ele e querem estar preparados, quero que você venha aqui na frente com um passo de fé.
até mesmo aquelas pessoas que não se sentem preparadas para tal. Mas eu quero te desafiar. Nesse momento que nós cantaremos um louvor, a você pedir para o Espírito Santo te preparar. É o Espírito Santo que vai te preparar. Eu falei de 3 coisas, não é uma receita de bolo, mas são 3 coisas primordiais. 3 coisas primordiais: arrependimento dos nossos pecados, viver longe dos nossos pecados, pedir a manifestação do Espírito Santo e pedir para que Ele, através do Espírito Santo, nos ajude a anunciar o Evangelho. Então comece a sua oração, não vai ser a minha oração, mas a sua oração. Fiquem à vontade, feche seus olhos e peça para Ele te preparar. E se você não está se sentindo preparado, eu quero te dar uma palavra de fé. O Espírito Santo vai te capacitar e vai te convencer que nós estaremos preparados. Feche seus olhos e faça a sua oração. Minhas lamparinas estão acesas, só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta.